Muito bem, então agora sim, boa tarde a todos e a todas. Como não houve oposição, nós gravamos esse encontro para nosso registro e posterior visualização e divulgação de outras pessoas que se interessam pelo tema. É muito bom ter vocês todos aqui conosco. Boa tarde, sejam bem-vindos. O meu nome é Mariana, eu sou técnica educacional do Centro Universitário Senac, Águas de São Pedro. Hoje nós damos continuidade à nossa série especial Mundo do Trabalho, que começou há 2 meses atrás. Essa é a nossa terceira edição desta série, dentro dessa série do Mundo do Trabalho 2021. E como proposta, né, porque que existe essa série Mundo do Trabalho, é justamente para poder chegar até os jovens, os adolescentes que estão nessa fase de chegada, inserção ao mundo do trabalho, não só ao mercado de trabalho, mas que estão passando aí por um processo bastante importante de escolhas, de decidir quais caminhos seguir. A gente sabe que esse momento de fazer escolhas não é um momento fácil, mas que ele pode ser muito mais leve se a gente conversa, se a gente tem referências para poder dialogar, para poder pensar conjuntamente, de fato, quais possibilidades estão aí nesse mundo tão grande, né, de coisas que acontecem tão rápido. Então, é uma oportunidade que a gente tem de bater um papo com jovens, com adolescentes e falar um pouco sobre temas diversos relacionados ao mundo do trabalho. Então, para essa data de hoje, a gente tem um título bem audacioso, né, João? O que você precisa saber para trabalhar em qualquer lugar do mundo? E com certeza esse papo vai ficar bem interessante com a participação do João, que eu já vou chamar aqui. Mas com a de vocês também, todos que estão aqui conosco. Então, fica muito mais gostoso, muito mais interessante, quanto mais vocês puderem participar. Então, como eu já adiantei, o chat está totalmente à disposição de vocês, eu ficarei aqui atenta a ele, levarei as perguntas, os comentários de vocês aqui para o João também fica antenado. E se sentirem à vontade, confortáveis também, liguem seus microfones, participem conosco. Tem um recurso no Teams que tem uma carinha com uma mãozinha assim, ó. É só vocês apertarem, a gente vai ver que vocês querem a palavra, querem falar, e nós passamos a bola aí para vocês, para a gente poder conversar, tá bom? Então, quem vai mediar essa conversa aqui conosco é um colega muito querido, o João Paulo. A gente até conversou, ele mesmo vai se apresentar para vocês. João, a gente já aproveita para te agradecer muito por aceitar o convite, por aceitar conversar sobre esse tema conosco. Então, muito obrigada desde já e vamos começar esse bate-papo, né, João? Vamos, obrigado, Mariana, pela abertura, pelo convite, né? Me sinto muito honrado e feliz em estar aqui nessa tarde. Aproveito para dar as boas-vindas para todas as pessoas que vieram e para aquelas que vão assistir depois a gravação, porque esse é um recurso importante, né, e potente que a gente tem e que talvez nós descobrimos nesse período tão difícil que a gente está vivendo de pandemia, que é utilizar as tecnologias a nosso favor, né, de uma maneira tão potente como a gente tem feito. E aqui no Senac a gente tem experimentado muito, né? Então a gravação também ela pode depois ser acessada e aí a gente vai se conhecendo ao longo da vida, né? Para aquelas pessoas que estão aqui, temos uma pergunta desafiadora. Já quero que vocês comecem a pensar um pouquinho sobre ela para a gente poder daqui a pouco levantar a ideia que vocês têm, o conhecimento prévio de cada um sobre esse tema, o que eu imagino, tá? Mas antes disso, eu me apresento, né? Eu sou o João Paulo, eu sou uma pessoa que gosta muito de artes, eu adoro viajar, eu gosto muito de experimentar as coisas relacionadas aos seus momentos. Então, quando tá frio, eu gosto de curtir as coisas que combinam com o frio, né? Tomar um chocolate quente, colocar uma roupa que a gente se sente mais chique, né? Ir para lugares que combinam com o frio. Quando tá verão, eu gosto de ir para a praia, de tomar uma coisa bastante refrescante e de curtir as possibilidades que o verão nos traz. Além disso, eu sou nascido no interior de São Paulo, numa cidadezinha pequenininha, perto de Ribeirão Preto, chamada Cajuru. Depois de lá, eu fiz todo o meu processo de estudos, né, na universidade em Ribeirão Preto,
onde eu me formei em artes cênicas, então eu sou ator de formação inicial, né? E aí a minha sequência foi trabalhar como professor de teatro, música e dança para educadores, que era a minha pós-graduação, a primeira pós-graduação que eu fiz. E com isso eu atuei aí como professor por longos 20 anos da minha vida profissional. E há algum tempo eu assumi a função de coordenador pedagógico, coordenador educacional no Senac de São Paulo. Então, estou aí rodando algumas unidades em relação a isso. E eu digo que eu estou, né, como coordenador e não sou, porque eu acho que a vida profissional traz um pouco esse movimento. Daqui a pouco a gente vai entender melhor tudo isso e trazer esse exemplo de novo para a conversa. Então, esse sou eu, né? Agora, nessa nova função como coordenador pedagógico, eu fiz uma segunda pós-graduação, que é em gestão escolar. Então, um pouquinho da minha formação acadêmica e um pouquinho também do meu percurso profissional. Para aquelas pessoas que estão curiosas, se eu continuo trabalhando também como ator, digo que sim, tem um grupo de teatro já há 15 anos, que a gente roda aí os festivais de teatro, alguns lugares e espaços culturais. Então, minha vida transita aí entre arte e educação, e às vezes as duas coisas juntas, né? Que é a arte e a educação. Se tiverem alguma curiosidade, alguma questão que vocês queiram perguntar, o caminho já foi muito bem explicado pela Mariana. Logo em cima aí no Teams, nós temos alguns ícones, né? Solicitar controle, aí depois tem 2 bonequinhos, tem o balãozinho. O balãozinho é para a gente poder ver e escrever no chat. Caso você queira comunicar por escrita, às vezes está sem microfone, né? Ou está um pouco tímido ou tímida, não quer abrir o microfone para falar, pode escrever ali que a gente vai usar bastante o chat. Para aquelas pessoas que querem falar, que querem abrir o microfone, só clicar na carinha ali com a mãozinha levantada. Levantou a mão, a gente entende que alguém quer pedir a palavra e a gente passa, então, a fala. Tá certo? Feita essa apresentação e essa introdução, vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, porque aqui a gente já começa conversando, né? Quero saber de vocês. O que vocês acham, ou o que vocês acreditam que seja importante para a gente poder trabalhar em qualquer lugar do mundo? O que a gente precisa saber para isso? Não tem certo, não tem errado, tem os nossos olhares sobre esse assunto. Então, quem puder já começar a contribuir, seja escrevendo ou falando, agradeço. Já estou vendo que alguém está escrevendo, né, aparece os 3 pontinhos. Ia falar agora, João. Estou vendo os 3 pontinhos se mexendo ali, hein? A linguagem do local. Legal, Gustavo. Muito bom. Mais alguém? E o que mais, né, Mariana? A gente precisa saber a linguagem do local. Ela é uma situação bastante importante. Além da linguagem, você também deve ter coragem, né? Ah, muito bem, Juliana. Coragem. Coragem. Para a gente trabalhar em qualquer lugar do mundo. Tem alguém escrevendo. Acho Quem que vai vem um acessar a texto. gravação depois. Acho Oi? que vem um texto, hein, João? Tem. A Mari vai me ajudar, viu, pessoal? Lendo também o chat comigo. A gente vai se dividindo aqui, porque aí vai ser bom também ter uma voz feminina, né? Não fica aqui só a minha fala durante 1 hora. Aí, Mari, pode ler para a gente. Olá, o Cauê, então, que fez a contribuição. Ele falou que acredita que um conhecimento da língua que eles falam, gostar do que faz, para não ser parado pelas frustrações e ser extrovertido ou não ter medo de errar.
Coisas boas aí, hein, João? Boas dicas do Cauê aí, do que a gente precisa para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Coisas boas mesmo. Acho que temos aqui três boas contribuições do Gustavo, da Juliana e do Cauê. Acho que a gente vai então para o próximo slide, onde tem algumas dessas respostas. Vão perceber que essas questões já aparecem aí, né? E aqui, gente, olha, a gente já vai começar a pensar ali, ó, a linguagem do local, né, ou o idioma que eles falam em determinado lugar. Então seria o outro idioma, porque se eu estou pensando em qualquer lugar do mundo, né? Eu estou pensando além aqui de São Paulo, que é onde eu estou hoje, né? Aqui na região da Lapa, em São Paulo, mas pode ser também na Guatemala, né? Ou pode ser que eu queira trabalhar na Austrália. Então eu preciso primeiro entender qual é a linguagem desse outro lugar do mundo. Isso está dentro de outro idioma. Mas aí, gente, vamos percebendo que hoje em dia falar um outro idioma é uma necessidade que nos abre portas, inclusive se a gente deseja continuar trabalhando no nosso próprio país, né? Muitas empresas são multinacionais ou têm relações com outros países de alguma maneira, né? Alguns programas, se for na área de TI, por exemplo, o que vem no primeiro momento, assim, aquilo mais recente já chega em inglês, o que talvez seja necessário a gente saber um pouco da língua inglesa para poder entender o que está sendo escrito ali, né? Se o nosso trabalho tiver relação com o Mercosul, o espanhol vai ser uma língua necessária. Tem uma galera fazendo mandarim para poder dialogar com a China, que é uma possibilidade de trabalho. Enfim, um outro idioma sempre é bem-vindo. Claro que isso não anula a nossa necessidade de falar bem o nosso bom e velho português, já que nós estamos pensando aqui no nosso território. Mas, se eu quero me ingressar aí no mundo do trabalho, um outro idioma é muito bem-vindo. Se eu quero ir para outro país, aí eu preciso, claro, me identificar de alguma forma com a língua local, né? Como vocês bem colocaram aqui no chat. Quero aproveitar para dar as boas-vindas para a Amanda, que acabou de chegar. E aí, Amanda, a gente está aqui abrindo um papo, tá? Fazendo a seguinte pergunta: o que é necessário para a gente poder trabalhar em qualquer lugar do mundo? Algumas pessoas escreveram, se você quiser contribuir, ainda estamos em tempo, tá? Além da linguagem, a Juliana traz a coragem. E a coragem, eu vou relacionar, Juliana, de alguma maneira, com a flexibilidade também, né? Porque quando eu sou uma pessoa muito rígida, que eu não aceito mudanças de jeito nenhum, ou que tudo tem que ser do meu jeito, né? Deixa de ser um ato de coragem, porque ser flexível é um ato de coragem. Quando eu sou flexível e deixo de fazer aquilo que eu queria, que eu quero muito, para poder fazer aquilo que o grupo propõe, eu estou tendo um ato de coragem em sair da minha zona de conforto, né? Então, a flexibilidade, ela me tira da zona de conforto, ela exige de mim coragem, como você coloca, e ela me faz entender que a vida também tem um ritmo não previsto. Muitas coisas a gente consegue prever, a gente consegue planejar, mas outras saem fora um pouco desse contexto, tá? Então, ser flexível é muito necessário. Quero também trazer ali a palavra formação. E aí, galera, quando a gente fala formação, a gente está falando da formação formal, que é eu fazer um curso, eu me inscrever, eu ter um certificado, mas também existe a formação informal. Aquilo que a gente aprende quando a gente vai tomar um cafezinho com a pessoa com quem a gente trabalha, né? Quando a gente conversa com alguém que está do nosso lado na mesa, a gente aprende também com essas pessoas. Então a formação, ela acontece de muitas maneiras. A gente vai depois demorar um pouquinho mais sobre essa palavra formação, tá certo? Porque ela é muito importante. Vocês, inclusive, estão fazendo um caminho que a formação faz parte dele, um caminho de vida onde a formação faz parte, né? Porque nesse caminho vocês estão agora na etapa do ensino médio, a grande maioria das pessoas que participam aqui desse encontro, ou seja, estão aí desenvolvendo algumas habilidades, algumas competências
necessárias para a sua formação. Daqui a pouco você vai dar um passo adiante, né? Ou para um curso técnico, ou para uma graduação, e assim a gente vai seguindo uma formação ao longo da vida. Né? Ela não termina quando o ensino médio finaliza. Ah, eu já estou formado, acabei o ensino médio. Não, ainda vem o segundo estágio. Ah, agora acabou, eu já fiz a faculdade. Ah, legal, você fez a faculdade do quê? Fiz de veterinária. E aí, parou? Não estuda mais? Não, agora eu estou formado, já posso começar a trabalhar. Grande engano. Quem acha que para a sua formação quando conclui o curso e recebeu o diploma ou certificado, está muito equivocado, porque a gente segue aprendendo sempre, as coisas atualizam, né? Vamos voltar, por exemplo, da medicina veterinária. Medicações novas são criadas, técnicas de pet shop são trazidas, e por aí vai. E aí, tem uma outra palavra aqui em cima, junto com formação próxima ali, né? Que é a criatividade. Vocês já devem ter ouvido isso de alguém. Sim ou não? Diga para mim no chat. Olha, para você poder trabalhar, para você poder ingressar aí no mundo do trabalho, é importante ser criativo. Quem já ouviu isso? Só para eu ver se vocês estão aqui comigo, hein? A Amanda já ouviu. Nunca ouviu, Gustavo? Sejam criativos, é necessário ter criatividade no mundo do trabalho. Legal. A Ju, já ouviu da mãe, mas não entendo. Ah, muito bem. Então vamos lá. O que é ser criativo, né? Às vezes a gente acha que criatividade é uma coisa que é um dom de Deus e que quem nasceu com esse dom tem, quem não nasceu vai morrer sem. E não é assim, né? Todo ser humano, toda pessoa é uma pessoa potencialmente criativa. Nós somos seres potencialmente criativos, mas criatividade a gente pode e deve desenvolver. Não adianta eu saber, todo mundo tem possibilidade de ser criativo. Se eu não treino isso, eu vou deixando de ser criativo, vai guardando essa potencialidade da criatividade. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa que sabe cozinhar abre a geladeira, olha o que tem ali dentro e consegue combinar os ingredientes e fazer uma comida, ela está usando a sua criatividade. Quando essa pessoa fala, putz, está faltando coisas, como é que eu vou fazer? Ela usa a criatividade para poder substituir o ingrediente por outro, né? Isso tudo gera em nós a necessidade da criatividade. Os artistas usam muito a criatividade, mas quando alguém cria um videogame, ela está criando, né, com criatividade. E aí a gente vai pensando em todos os aspectos. A Mariana coloca uma pergunta no chat, vou deixar vocês responderem, e aí a Mariana depois dê a resposta para a gente. Vocês se consideram pessoas criativas? Hoje eu estou provocando aqui porque acho que é bem legal a gente falar sobre criatividade, né? Como você disse, as pessoas às vezes colocam a ideia, o peso da criatividade como inventar algo totalmente novo, algo que nunca existiu, nunca aconteceu, mas como você falou, né, João? Tá muito mais no que a gente faz no dia a dia, como a gente recria, como a gente resolve problemas e conflitos, né? Olha lá, a Juliana tá falando que se considera uma pessoa criativa e a Amanda também. E o Gustavo disse que sim, mas nem tanto assim. Se o Gustavo quiser explicar para a gente, vai ser bem interessante, Gustavo, o que é esse nem tanto assim, né? Acho que ele vai escrever. E aí, gente, a criatividade é algo tão cobrada, né? Cauê, levantou a mão. Oba, vou ouvir a voz de um de vocês. Obrigado, Cauê, por isso. Por favor, pode falar. O Cauê, logo ali em cima, onde tem os ícones, tem um símbolozinho que parece um microfone. Se o seu tiver com um cortezinho, ele está fechado. Eu vou pedir para você abrir, aí você consegue falar. Ó, a Grazi também se acha criativa, hein?
Ah, o Gustavo respondeu aqui, ó. Eu tenho dificuldade em algumas coisas quando se trata de criatividade. Isso. Como criatividade é um treino, existem várias coisas que a gente pode fazer que ajuda a despertar essa criatividade. Vou dar alguns exemplos simples que vocês podem fazer no dia a dia de vocês. Sempre que você vai para a escola, você faz um caminho, né? Que tal mudar esse caminho de vez em quando? Passar por outras ruas e ver outras paisagens, ver outras casas, ver outras pessoas. Eu já até decorei, eu sei até o mendigo que vive por aqui perto do meu trabalho, porque todo dia eu passo perto dele. Como eu chego cedo, ele ainda está dormindo. Se eu mudar a rua, eu não vou vê-lo, mas talvez eu veja outras coisas. Então, esse pode ser um exercício de criatividade. Existem muitos outros, como por exemplo, já pensou em pegar uma tinta e um pincel e pintar uma paisagem? E se você fizer isso com a sua mão oposta? Se você é destro, pinta com a canhota, por exemplo. Isso tudo começa a despertar na gente outros lugares do nosso cérebro que vão, de alguma maneira, nos provocando e expandindo aí a nossa criatividade. Existem outras formas? Inúmeras. Você costuma ouvir outros tipos de música além daquele repertório que você está acostumado? Vamos imaginar que você seja fã de sertanejo universitário. Tenta colocar uma outra forma de música ali, um rock pesado, ou de repente ouvir um rap, ou uma música clássica, né? Uma bossa nova, um jazz. Tenta ouvir uma outra coisa, não a tarde inteira, não, uma música no teu dia, diferente daquela que você está acostumado, de um artista que você nunca ouviu falar na vida. Isso pode ajudar você a despertar aí a sua criatividade também. Então a gente começa aí a entender que a criatividade ela não nasce com a gente, mas ela é desenvolvida e todos nós somos potencialmente criativos. Se o ser humano for criado dentro de uma jaula como um animal, ele vai agir sem referência humana. Concordam comigo? Se eu tiro uma pessoa do convívio social e coloco ela para viver no mato, quem aí já leu Mowgli, o Menino Lobo, né? Como ele andava, inclusive, como os lobos andavam, né? Isso diz na história. Mas se eu estimulo a minha criatividade, eu vou ficando cada vez mais criativo. Vai fazer um grupinho de escola? Que tal se juntar com pessoas que você não está acostumado a se juntar, que vão falar de coisas diferentes da que você está acostumado a ouvir e que às vezes você nem concorda? Pode ser um ponto para a gente poder pensar por aí. E tem uma outra dica aqui de estimular a criatividade que eu posso trazer, né? De repente, você vai no museu. Ah, museu, lugar de coisa velha. Tem certeza? Ou isso é uma ideia pré-concebida? Ou o tal do preconceito? Tem museus com coisas muito atuais acontecendo. E lá a gente vai ver as obras de artes que exalam criatividade e que nem sempre estão sendo fáceis ali a possibilidade de interpretação. Eu falo, opa, o que isso aqui quer dizer? O que esse artista quis fazer com uma obra tão esquisitona dessa? Não é, Mário? Eu vi que você colocou uma contribuição. Você quer trazer aqui no microfone, por favor? Tô seguindo aqui, João, é isso mesmo. Acho que quanto mais a gente se propõe a fazer coisas diferentes, sair do nosso cotidiano, ver coisas novas, estar em contato com pessoas, coisas e situações diferentes, isso mexe muito com a nossa cabeça, né? Isso vai nos dando muitas ideias, vai nos dando repertório, né? Às vezes a gente passa por um outro contexto e lembra de algo que a gente viveu, e esse inesperado pode contribuir muito em algumas situações. Então é super importante a gente se propor a fazer coisas diferentes, né? Ó, o Cauê só tá colocando aqui que quando ele foi abrir o microfone acabou fechando a aba da chamada. Não tem problema, Cauê. Se você quiser, pode falar agora. Pode abrir seu microfone e falar com a gente. Ou fica à vontade no chat também. E aí, João, pegando o gancho, a criatividade é uma das habilidades que também, como outras também que podem ser desenvolvidas, né, João? Sim.
pode ser desenvolvida, e aqui, logo abaixo da criatividade, vocês estão lendo relacionamento, que é uma habilidade extremamente necessária. A gente não está sozinho no mundo. Mesmo que você vá trabalhar individualmente, vou dar um exemplo, você vai ser um técnico em informática que conserta computador. Você não depende de mais ninguém, você tem ali teu espaço para isso, né? Você depende do cliente, né? Tem alguém ali que vai te procurar para fazer isso, você vai ter que se relacionar bem com essa pessoa, senão ela vai procurar outra, né? Porque pessoas que consertam bem o computador tem muitas, mas a gente quer voltar naquela que a gente sente mais confiança, aquela que nos escuta, aquela que nos dá orientações assertivas, né? E assim também, esse técnico em informática, ele precisa de outras pessoas onde ele vai comprar os materiais para ele poder fazer o conserto necessário. Então, olha só como isso é importante. E junto com o relacionamento, porque tem muito a ver, tem networking, que é essa possibilidade que a gente tem de conhecer pessoas que possam nos promover. E não só no sentido de promoção de salário, não, mas de promover na vida, de nos mostrar outras possibilidades, de nos fazer sermos assertivos aí em escolhas profissionais. Vocês já pararam para pensar que o seu colega de escola, aquele que senta do teu lado ou atrás de você, pode ser a pessoa que vai te indicar ou não para uma vaga de emprego? Porque de repente ela vai ser inserida numa empresa e quando você passar por um processo seletivo e aparecer lá que vocês estudaram na mesma escola, às vezes o gestor dessa pessoa vai chamar e falar: olha, tem aqui a Mariana, eu vi que ela trabalhou com você no Senac, o que você tem para me dizer sobre ela? E aí? O que o seu colega falaria de você? Que relação vocês cultivaram ao longo dessa jornada escolar? Foi uma relação positiva? Né? Você conseguiu mostrar ali que, além de ser uma pessoa legal, você também é competente enquanto profissional? Porque não vale apenas ser uma pessoa boa praça, o amigo, né? O gente boa, que bate papo, que sai para dar um rolê, que vai na praça, que vai no shopping. Não. Além disso, a gente precisa mostrar o quanto a gente é comprometido quando alguma tarefa é delegada para a gente. Então, vamos pensar aí nesse networking, conhecer pessoas que possam, de repente, nos inserir nesse mundo do trabalho. Eu conheço pessoas que trabalham com essa área, que eu me interesso, porque eu sei que pelo histórico, né, Mariana, que vocês estão fazendo aqui, vocês já tiveram um encontro só para pensar em projeto de vida, em desejos, como estruturar esse meu percurso, né? Agora aqui a gente já está dando um outro passo. Então eu estou pensando assim, beleza, eu já entendi o que eu desejo. Legal, vamos, por exemplo, do veterinário de novo? Eu desejo ser veterinário. Então, quantos veterinários você já conversou na vida? Essas pessoas precisam saber, né, que você existe, que você tem esse interesse. De repente vai ser essa pessoa que vai te chamar para um estágio, que é muitas vezes a porta de entrada para o mundo do trabalho. Tem uma máxima na publicidade que eu acho que vale aqui, que é a seguinte: quem não é visto, não é lembrado. Então a gente precisa se mostrar. Às vezes a timidez segura um pouco isso, às vezes, mas tem maneiras para os mais tímidos também conseguirem se mostrar, através de redes sociais e outros caminhos. Pensei nisso. E por fim, aqui nessa tela, a gente chega na informação digital, o quanto é importante a gente saber usar essas tecnologias, como hoje nós estamos aqui usando o Teams, que é da Microsoft, tem o pacote Office, né, que é um básico de Excel, um básico de PowerPoint. A gente precisa lidar com isso de alguma maneira, porque a tecnologia veio, as relações digitais já era um prenúncio, com a pandemia foi extremamente acelerado, não dá para a gente voltar atrás, né? Esse encontro só está sendo possível por conta da inclusão digital que rola aqui entre essas pessoas. Tomara que isso se estenda para todo o país, que esse é nosso desejo, né? Que outros jovens do ensino médio que talvez não tenham internet hoje não puderam estar com a gente, infelizmente, mas nós estando no espaço de privilégio de ter essa possibilidade de usar a internet aqui, vamos aproveitar disso da maneira positiva, vamos aprender, tem tantos cursos rápidos, disponíveis, gratuitos, que a gente possa fazer aí no horário livre, né, cursos curtinhos. Então eu acho que a gente precisa se informar digitalmente, sim, a gente precisa se renovar, senão
a gente vai ficando para trás e as coisas vão avançando, né? Até a medicina hoje já é possível ser feito por videochamada, então vamos seguir com isso. Vamos para o próximo slide, então? Pois bem, gente, e aí eu trago aqui, acho que o grande mote do nosso encontro de hoje, né? Que é, o que eu preciso para eu poder trabalhar em qualquer lugar do mundo? Além de tudo isso que a gente está dizendo, que a gente está falando. Eu quero pautar aqui sobre 2 grandes pilares que eles conversam entre si. Vocês estão vendo aí que na imagem tem essas 2 esferas, que elas estão juntas, né? Então elas estão ali no meio com uma intersecção, significa que elas permeiam umas às outras, mas para a gente poder estudar aqui agora, para a gente poder pensar sobre, nós vamos separar. Uma é aquilo que a gente chama de conhecimentos e habilidades, que é o que eu sei sobre o assunto. O quanto o veterinário sabe, teoricamente, na prática, sobre medicina. O quanto ele consegue fazer a cirurgia no gatinho, se for preciso. Está ali naquela primeira esfera. Mas nós temos uma outra, que são as atitudes e os valores, que está muito relacionado ali à parte comportamental, às questões éticas e de relacionamento. Então, galera, se eu pudesse resumir o encontro nosso de hoje numa tela, eu usaria essa. Ela sintetiza todo o meu pensamento sobre isso. Nós precisamos ter o conteúdo necessário e saber fazer, né? Porque não adianta só ter aqui a parte teórica, mas eu preciso colocar em prática isso, que a gente está chamando de conhecimentos e habilidades. E onde isso é adquirido? No percurso formativo, né? Nos cursos que eu vou fazendo, nos livros que eu leio, com as pessoas que eu converso, eu estou me formando. E onde eu mostro para a empresa que eu tenho isso? No meu currículo. Nós vamos abordar cada um desses pontos já já, tá? Ao mesmo tempo, eu preciso ter ali a parte de valores, de atitudes, as questões atitudinais. Olha que palavra bonita, né? E como que eu demonstro isso? Tem essa palavra aí em inglês, soft skills. Nós vamos voltar já nela, tá? E que tem muito a ver com uma atitude. Atitude tem a ver com ação, então não adianta eu falar na entrevista de emprego que eu tenho uma atitude colaborativa se essa ação não aparece na dinâmica da entrevista. Então vamos ficar atento aí, hein? Bom, esse quadro aí está sintetizado, quem tirou foto tirou, né? Para poder registrar. Nós vamos para o próximo agora. Eu comecei a pensar assim, bom, para eu poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, eu preciso ter algumas características. Quais seriam elas? E aí eu inverti a pergunta. Eu comecei a pensar assim, por que as pessoas são demitidas de qualquer empresa do mundo? Qual que é o motivo maior? E aí eu encontrei essa pesquisa, né, que é uma pesquisa feita por Robert Half, que é de uma consultoria de recrutamento, tá? E ela dialoga com muitos outros pontos de vista, inclusive intuitivos. Essa pesquisa ela conseguiu mensurar porque ela entrevistou muitos gerentes, muitos gestores, e eles foram dizendo os motivos de demissão. Mas, se vocês conversarem informalmente com qualquer pessoa, talvez isso apareça. Em primeiro lugar, é o baixo nível de performance do colaborador. Vocês estão percebendo que é a pessoa que é contratada e não executa bem aquilo para que ela foi contratada. Por isso ela é demitida. Mas a gente vai perceber que na sequência nós temos a falta de adaptação ou enquadramento à cultura da empresa. Cada empresa tem sua cultura. Tem empresas multinacionais que precisam ajustar a sua cultura, porque no Brasil nós temos outras culturas trabalhistas, né? Assim como, às vezes, nós precisamos ajustar as nossas culturas, né? Porque cada um aqui tem uma cultura, né, gente? Cultura é tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu vivo, o jeito que eu me expresso, a roupa que eu uso, o jeito que eu falo, se eu uso gíria, se eu não uso, tudo são aspectos culturais. E a empresa tem sua cultura. E às vezes nós precisamos nos ajustar para integrar aquele time. Tem empresa que exige uniforme. Se eu sou uma pessoa que não suporto isso, eu preciso pensar se eu quero estar naquela empresa. 16% dizem que os funcionários são desligados, né, demitidos, porque eles se relacionam mal entre os colegas. É um cara fechada, não dá bom dia,
às vezes, vamos tomar um café ou vamos almoçar junto? Nunca vai, sabe? É aquela pessoa que não integra o time. 12% por conta de faltas e atrasos. Então, pessoas que chegam atrasadas, ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, sempre tem uma desculpa, né? Isso não é bom, não é bem visto, né? Não é visto com bons olhos. E 10% relacionamento ruim com o superior. Então, temos aí 10% dessas pessoas que não respeitam a hierarquia, que respondem às vezes atravessado, fala mal do chefe nos corredores e todo mundo fica sabendo que ele não gosta e às vezes cai no ouvido do chefe. Isso tudo pode ser uma causa de demissão. E aí, Ana, por favor, vamos mostrar para eles o que isso nos diz. Que a grande maioria das principais causas de demissão, se somarmos, 34 é baixo nível de performance, mas a grande maioria tem a ver com a questão atitudinal, ou seja, as atitudes, os valores, a questão comportamental, ou o termo que está na moda agora, né, de recrutamento, as soft skills. Vamos ver o que é isso? Olha, para eu poder falar de soft, eu tenho que falar de hard. Hard skills são aquilo que as coisas que a gente coloca no currículo, tudo aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, os cursos que eu fiz, as experiências profissionais por onde eu passei estão ali, né? Então, as certificações, as qualificações, e aí isso eu consigo quantificar. Eu mostro, eu fiz 8 cursos, eu fiz 2 faculdades, eu trabalhei em 5 lugares, está lá, quantificado, tem a quantidade. Mas existem as soft skills, que elas talvez não sejam quantificáveis, mas elas são qualificáveis. É aquilo que não entra no currículo. Você não vai dizer, eu sou uma pessoa que trabalha bem em equipe, eu sou flexível. Isso não entra no currículo. Mas aparece numa hora de uma dinâmica, numa entrevista. Um bom recrutador pega isso. E é isso que vai te manter na empresa. Porque se nós temos 34% ligados aí à questão da prática profissional, nós temos, então, 66% de questões comportamentais. Motivo de desligamento. Né? Então, quanto que eu também cuido das minhas relações emocionais, quanto eu estou preparado psicologicamente, e aí tem muitos artifícios que a gente pode usar. Fazer uma boa terapia ajuda a gente a se entender, a lidar melhor com as pessoas, ter uma fala não violenta, uma comunicação que seja clara e objetiva e que não diminua a outra pessoa, né? Tá dentro desse outro ponto ali, que são as soft skills. Vamos seguir aqui com as nossas reflexões? E aí, quando a gente vai para hard skill, né, que a gente está ali falando do currículo, eu lanço essa pergunta. E aí, gente? Fazemos um curso ou devemos fazer um percurso? O que vocês acham? Quem arrisca aí? Percurso. Opa! Quem falou? Eu, João. Ah, que delícia te ver! Gente, a Regina é uma querida amiga, a gente trabalhou junto e dela eu posso falar que em soft skills ela é professora, tá? A Rê é lá de Ribeirão Preto, né, Rê? Tô longe de ser, hein, professora. Tô aprendendo todo dia, sou de Ribeirão. Vim aqui só para te ver, gente. Esse rapaz vale a pena ficar escutando até o final, viu? Obrigado, Rê, obrigado pela contribuição, viu? Quando eu falo num curso, né, gente, eu estou falando de um momento que ele se encerra. Mas para a vida profissional, a gente está falando não só do curso. O curso é parte do percurso. Então, se a gente olhar para essa imagem que tem aqui, talvez o curso seja essa bolinha menor em rosa no meio do percurso. Estão vendo? Não é o lugar onde eu quero chegar ao curso. Ele é parte do caminho que eu desejo percorrer. Até porque quando a gente chega num lugar, a vida vem e fala, vai para outro, né? Ou às vezes a gente tem essa opção de escolha, quero ir para outro. E a gente muda. Eu estava com a Rê lá em Ribeirão Preto como professor e decidi ter uma mudança de carreira. Então eu precisei investir num curso para isso. Por isso que eu fiz a pós-graduação em gestão escolar. E isso me levou para um outro caminho de vida, que não era aquele que eu já estava acostumado, e que aquele primeiro curso que eu tinha feito dava conta. Para esse novo caminho, eu precisava fazer outros cursos dentro do meu percurso. O que eu quero dizer? Que o estudo vai ser contínuo,
que nós vamos ter necessidades de aprimoramento sempre, porque quando a gente aprende a usar o telefone celular, vem uma versão mais nova. E aí a gente tem que saber lidar com isso. Quando a gente acostuma a usar o Instagram, ele cria um recurso novo e a gente aprende a usar, né? Isso tem a ver também com a atualização. Vamos nos atualizar o tempo inteiro. Mas isso, gente, não é para ser aquele sufoco, porque também é uma coisa que a gente precisa tomar um cuidado, que é o que nós estamos chamando hoje em dia de sociedade do cansaço. A gente também está se sobrecarregando de informações, porque nunca na história mundial a gente teve uma sociedade como a nossa, tão informada, porque informação está chegando aos trancos em cima da gente. Nós somos informados o tempo inteiro. A gente é informado quando lê um cartaz, mas a gente é informado quando chega uma mensagem do WhatsApp, quando a gente lê uma notícia, quando a gente assiste o jornal, são informações chegando. O que está faltando é a gente selecionar essas informações e ter a sabedoria de saber o que eu vou fazer com ela. E às vezes até de dizer, chega, eu não quero tanta informação agora, eu quero apenas tomar o meu suco. Eu não preciso tomar o suco olhando para o celular, né? Eu só quero agora olhar o horizonte e apreciar a paisagem. E está tudo bem, e isso é necessário. Senão a gente entra numa loucura que a gente acha que tem que estar informado o tempo inteiro, mas aí é uma informação de tão rasa qualidade que só nos sobrecarrega. E aí, quando a gente precisa estar pleno, com concentração plena no trabalho, a gente não está, porque a gente já está desgastado. A gente vai para casa e o trabalho vai junto no celular. Isso faz a gente não se desligar. Então, galera, parece bobagem isso que eu estou falando, porque muitos aqui são ainda do ensino médio, mas eu não tenho essa pressão do trabalho, mas a gente já precisa entrar no mundo do trabalho com essa consciência, né? A fase da adolescência é uma fase que vocês já não são mais criança e vocês estão fazendo aí um caminho para a vida adulta. Então, vamos aprender com isso, né? Podemos seguir? E aí eu tenho meu percurso formativo, cheio de cursos. Eu vou lançar num currículo. Eu quero que vocês me digam aí. Nós temos 2 currículos aqui. Qual que vocês acham mais atrativo, mais interessante? O do David ou do Lucas? O Lucas está ganhando, João. O Lucas está ganhando a vaga, hein? Só pela olhada no currículo. Muito bem. Na parte visual, o Cauê está falando que é do Lucas, né? Muito bem. Olha, o David, ele optou por fazer o currículo dele usando a ferramenta do Word. Tá errado? Não. As questões que ele deseja informar estão ali, né? Isso, Cauê. Talvez a gente precisaria analisar as informações, mas vamos nos ater agora apenas ao aspecto visual, né? Então, olhando para o aspecto visual, a maioria aqui entende que o Lucas tem um currículo mais atrativo, e isso é legal a gente pensar. Por quê? Às vezes eu tenho o cara que passou pela mesma faculdade que o outro, que tem as mesmas habilidades, que tem as mesmas experiências, mas o diferencial foi onde? Naquilo que ele mostrou na hora do currículo. O David optou pelo Word, o Lucas usou o Canva. Quem aí conhece o Canva? Né? O Canva a gente pode fazer post no Instagram, no Facebook, ele já tem no tamanho certinho que vai caber lá para a sua foto, para o seu Reels, ele ajuda em tudo. E também o Canva se ajuda a fazer currículo. Tem só o Canva, João Paulo? Não, tem um monte. Estou falando do Canva porque ele é de graça, porque ele é acessível, então por isso, né? E muitas pessoas já usam para as redes sociais. Por que não aproveitar para outras possibilidades, né? Tem mais contribuição, Mari? O Gustavo colocou aqui, de informação eu escolheria o do David, mas visualmente o Lucas teve a criatividade de fazer algo bonito. Acho que se você me permite, João, até complementar,
Acho que é isso, a gente teria que analisar no detalhe, aqui não dá para ler muita coisa, mas o que a gente está querendo chamar a atenção aí é para o aspecto visual mesmo. Acho que, não sei se o João concorda comigo, a todo momento a gente está se apresentando, né? O nosso cartão de visita é a nossa imagem. Que imagem eu quero passar para quem está recrutando, para quem está fazendo o processo seletivo? Então, talvez o currículo do Lucas já está tendenciando ao recrutador olhar e falar, olha que cara criativo para apresentar o currículo. Nossa, ele se dedicou a uma apresentação visual aí. A gente não está falando lógico, do conteúdo, entrando nesse mérito, né? Mas o nosso cartão de visita, a todo momento a gente está passando a nossa imagem, não é, João? Isso. E muito bem você trouxe, né? Até porque para a gente poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, que é a provocação aqui, a gente precisa antes pedir emprego, né? Dizer para a pessoa desse qualquer lugar do mundo que a gente deseja, eu quero trabalhar aqui. E como que eu digo isso? Como que eu me apresento, né? Assim como a gente cuida da aparência, que a gente vai lavar o rosto para não ficar com aquela cara suada, né? Tem gente que passa um batonzinho, tá com o cabelo penteado, ou uma roupa melhor a gente coloca nesse dia. Antes da gente ir para o momento da entrevista, a gente envia o nosso currículo, que é isso. A fotografia, há controvérsias. Tem recrutadores que acham que não deve colocar fotografia, porque a pessoa não é avaliada pela sua aparência física, outras que sim, né? Mas, tirando essas questões mais polêmicas, que eu acho que isso é uma situação para a gente aprofundar numa outra discussão, talvez específica, de como fazer o meu currículo. A gente pode colocar isso, vai ter um youtuber para te contar, né? Mas o que eu quero dizer é, pense nisso, né? Tá tudo bem enviar o currículo via Word, tá tudo bem. Só que você pode ter um diferencial se você, de repente, se preocupar com isso. Tem muitas empresas, que eu até prefiro, que ela já coloca no seu site o espaço de trabalho conosco. Quando você entra lá, você só responde como se fosse um Google Forms com todas as perguntas que ela quer saber sobre o teu currículo. E aí tá tudo padronizado dentro da empresa. Também tem esse jeito de se fazer. Tá bom? Agora sim, vamos seguir. Essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, gente. Claro que não no contexto profissional, mas na vida. Quando vocês estão conhecendo alguém, como que vocês fazem para saber mais sobre essa pessoa? Estou conhecendo a Mariana hoje. Oi, Mari, tudo bem? Né? Bate um papo ali com ela, ou de repente uma outra pessoa, perguntando. Muito bem, Juliana. O que mais? Rosana, você faz essa pergunta de quantas folhas de currículo é certo mandar. Hoje em dia, os especialistas pedem para que a gente resuma em uma página. Tá? Porque ele vai ser a nossa porta de entrada para uma conversa. E o detalhamento da tua experiência profissional, se a empresa entender que pelo teu currículo você tem o perfil para a vaga, você detalha na entrevista. O currículo sempre atualize para a vaga que você pretende. Não use o mesmo currículo para todas as vagas, tá? O Gustavo diz perguntar o que a pessoa gosta de fazer, e a Juliana complementa. Tem mais algum caminho que vocês fazem? Como que vocês descobrem algumas coisas sem ser por pergunta? Tem jeito? Nossa, eu acho que tem algo que as pessoas vão direto, eles não estão lembrando, viu? Tem algo que hoje em dia a gente vai direto lá sondar, né? Tem mais contribuição aí, Mari? Perguntando sobre os hobbies, a Amanda falou. Olha o que a Amanda falou. Buscando perfil nas redes sociais. E agora veio mais aqui a Rosana, o Cauê falando sobre as redes sociais. E a Juliana, estimulando a pessoa a falar mais sobre ela mesma, indiretamente. Tá. Então vamos lá. As duas coisas que vocês responderam tá aqui. Vamos colocar para eles, Ana. Primeiro é conversando, perguntando, né? Isso na vida pessoal vai se dar dessa maneira. Então, eu quero saber sobre alguém, a gente vai tomar um sorvete, conversa sobre a vida. Seria o lugar mais gostoso de acontecer. Mas pode seguir, Ana. Na entrevista de emprego, se a gente fizer uma relação com o mundo do trabalho, é o momento da conversa. É o momento que a gente pergunta mais sobre. Mas nós também temos ali a possibilidade de usar as redes sociais, Twitter, o Instagram, o Facebook, o TikTok da pessoa, né? Que mais? Tem mais um aí. E o LinkedIn, que é um ambiente extremamente
oficial aí de venda da tua imagem para o meio corporativo de trabalho. Gente, o que eu quero dizer com isso? As redes sociais de quem quer trabalhar numa empresa, elas são olhadas. Os recrutadores dão uma espiadinha. Então, mesmo que a gente não coloque a fotografia no currículo, quando a gente abre o perfil da pessoa no LinkedIn, tá lá a foto dela, né? Tá lá a foto dela no Instagram. E aí eu quero seguir aqui um pouco mais sobre isso. Como andam as suas redes sociais, já que você quer trabalhar em qualquer lugar do mundo? E eu trago aqui dicas, hein? Ó, posts que causam má impressão. Se você compartilha desinformação ou fake news, se você tem um discurso de ódio no teu post, né? Isso é visto de uma maneira não muito positiva, ou até mesmo bastante negativa. Tem empresas que trazem as questões de valores de racismo, assim, ela olha para isso de uma maneira muito séria, que não aceita isso, não tolera isso dentro do seu quadro, né? A diversidade e a inclusão, de fato, é um valor de determinadas empresas. Então, se você tem um perfil de rede social que você destila o ódio, você comete essas falas, algumas aqui a gente está vendo que são até crime hoje no Brasil, né? Outras é um preconceito que pode entrar até ser um motivo de crime ali, como desonra, alguma coisa assim, mas, por exemplo, o que não trago aqui, a gente pode ter preconceito da pessoa idosa, e a gente às vezes vai chegar numa empresa e vai ter alguém bem mais velho que a gente ali, né? Ou a pessoa que tem preconceito ou humilha alguém pela obesidade. Enfim, tem muitas outras coisas que entram como discurso de ódio. Deem uma olhada na sua rede social. Se em algum momento você fez algum post ou compartilhou de alguém que dê alguma impressão sobre essas questões, é importante você tirar. Porque as redes sociais hoje, elas são sim usadas como um meio da gente perceber aquilo que não é dito na hora da entrevista. Porque ninguém diz na hora da entrevista, ai, vocês são... eu sou racista. Ninguém vai falar isso. Mas às vezes tem um post lá que deixa evidente que a pessoa é. Agora, existem posts que podem nos ajudar, né? Como, por exemplo, se é uma pessoa que tem compromisso ambiental e sustentável, você coloca isso lá de alguma maneira, você ajuda alguma causa, legal, né? Assuntos que te dão prazer. Ah, eu gosto de andar de bike, eu tiro foto, eu andando de bike no meu lazer. Isso é legal, a gente saber que a pessoa tem uma vida social, né? Uma vida que é bacana, que ela tem coisas que são os hobbies dela, né? Inclusive apareceu aqui no chat que perguntando sobre os hobbies, né? A Amanda colocou. E eu posso já também declarar os meus hobbies na minha rede social, as músicas que eu curto, tá tudo bem, né? Eu também não vou ficar me policiando o tempo inteiro. Não, eu posso ser eu. Ações de voluntariado que você exerce são muito bem vistas pelas empresas, isso pode te ajudar de uma certa maneira. E temas relacionados à área de interesse que você deseja ocupar na vaga. Então, né, se eu gosto de TI e eu posto assuntos relacionados a isso, de alguma maneira isso vai me ajudar. Podemos caminhar? Que a gente está indo para o final, hein, gente? Vou ultrapassar um pouquinho, hein? Tá passada? Ficaram surpresas com essas coisas das redes sociais ou não, pessoal? Ótimo, João, tá perfeito. Legal, Rê. A Ju ficou surpresa. Ju, quer falar um pouquinho? O que te surpreendeu? Vou só acrescentando aqui, João, enquanto a Juliana ou fala no chat, ou se quiser abrir o microfone, que nós somos totalmente responsáveis, né, por aquilo que falamos, pelo como agimos. Então, tudo que está lá, nós seremos responsabilizados por isso, né, nas nossas redes sociais, no jeito que a gente age. Então, é fundamental a gente pensar nessas relações, porque, de fato, João, tenho visto e tenho ouvido muitos relatos de como as empresas tem feito a primeira busca nas redes sociais. Porque eu preciso saber quem é o cara que eu vou contratar, quem é a pessoa que eu vou contratar. Né? Como o João trouxe lá no comecinho, resgatando. Não adianta a gente ter só as competências técnicas da função, mas quem é você como pessoa? O que é que você vai agregar para essa empresa, né? Para essa instituição que você está sendo aí, cogitando uma vaga?
nós somos uma pessoa só, nós somos únicos, né? Eu não sou uma coisa na empresa e outra coisa fora dela. Então, sempre lembrar desses cruzamentos e de como é que a gente se apresenta para o mundo, né? Como é que a gente age. A Juliana falou que ela não tinha pensado nisso, sobre o que eu posto nas redes sociais. Olha que foi um alerta bacana, João. Ô, Juliana, só essa tua fala eu já levo como feedback que o meu encontro aqui funcionou. Porque se de alguma maneira eu disparei em vocês o pensar sobre algo que ainda não tinha sido pensado, já está valendo para mim essa 1 hora de conversa, viu? Te agradeço muito pela fala. E, Mariana, concordando com o que você disse, né? E até acrescentando aqui um pouco, que eu acho a rede social, de alguma maneira, hoje ela veio para ficar, nós não vamos negar isso, né? Tá tudo bem, só que é importante a gente cuidar disso. E às vezes a gente comete alguns equívocos, algumas expressões que precisam ser repensadas e precisam ser revistas. E que a partir do momento que eu aprendo, eu tenho que reconsiderar. Então, tomar muito cuidado com as coisas que a gente escreve, porque não é mimimi, não é a chatice do politicamente correto, não é isso. A questão é que as pessoas que foram anuladas historicamente por serem diferentes de um padrão que alguém criou, hoje elas podem dizer o quanto elas sofrem com isso e exigir que sejam tratadas com o mesmo respeito que qualquer outra pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado. Existem falas racistas no nosso dia a dia que a gente não sabe que é. Né? Então, vou dar um exemplo bobo. A vida inteira lá em casa se usou o termo criado mudo. Mas quando a gente descobre de onde vem essa expressão, a gente fala, opa, então é melhor eu mudar para mesa de cabeceira. E a Etna, que é uma empresa de decoração, ela fez isso há alguns anos atrás, no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, ela emitiu um comunicado, foi uma propaganda que ela fez, dizendo, a partir de hoje, esse móvel, que antigamente tinha outro nome, passa a se chamar mesa de cabeceira, porque ela sabe que o nome que era dado ofendia e, historicamente, dizia algo muito triste. Né? Então, depois que alguém quiser, dê uma pesquisadinha aí sobre isso e outras coisas. E a gente... Lembra que eu falava que era necessário a gente se aprimorar e aprender o tempo inteiro? É isso. Eu ainda aprendo todos os dias, inclusive termos que eu preciso rever na minha fala. Né? Mari, tem contribuição aí no chat? Tem a Regina que colocou, né? As redes demonstram nossas afinidades e tendências, né? Concordando aqui com o que a gente está falando. Obrigado, Rê. Vamos seguir, então? E aí, gente, nós temos aí, né? O que o mundo do trabalho espera de você. A gente falou tanto sobre isso hoje, né? Então, a gente se preparar para que o mundo espera da gente. Então, é como eu devo me preparar para isso. Por outro lado, tem uma pergunta que a gente não fez, e que é a pergunta que vocês vão sair daqui pensando. Nós não vamos responder nesse encontro. Que é o que eu espero do mundo do trabalho. E aí que está a grande chave. Porque às vezes o mundo do trabalho não está adequado para mim ainda. Tem coisas que eu falo, putz, precisava melhorar, hein? Mas eu, quando inserido nesse mundo do trabalho, posso ser o agente de transformação. Eu posso mudar esse mundo do trabalho, onde eu entendo que precisa de ajustes, onde eu acho que ainda precisa ser corrigido, onde o sistema de equidade precisa ser implantado. Eu posso ser esse profissional, quando inserido, que vou mudar esse mundo que às vezes não está adequado para todo mundo. Então, eu acho que é um ponto que eu deixo aqui para a gente refletir, né? E vou finalizar, claro, né, trazendo aqui no próximo slide uma fala do mestre da educação, o patrono da educação no Brasil. Ana, pode passar para a gente, por favor? Que é a fala do Paulo Freire, né? E aí, por que eu estou trazendo essa fala? Fala, mas educação, o que tem a ver com trabalho? Para mim, tudo. Porque sem uma boa educação, a gente não se prepara tão bem para o trabalho. E aí não é apenas a qualificação técnica, não. Também lembrando das habilidades, das atitudes e valores, né? Além do conhecimento necessário. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Agradeço o nosso encontro, o convite, a participação ativa que vocês fizeram aqui no chat.
Eu não sei, Mari, se a gente vai ter um tempinho para alguma questão, se for necessária, mas eu estou à disposição, tá? Oi, João, nós é que agradecemos muito, foi muito boa a fala, foi muito boa a interação aqui no chat, mas, pessoal, nós avançamos aqui alguns minutinhos, mas eu tô vendo que todos permaneceram, com certeza estão curtindo aqui nosso bate-papo, e seria muito bom poder ouvir, né, João, uma, duas vozes, de alguém que queira falar conosco, perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade, será um prazer ouvir vocês. Alguém gostaria de abrir o microfone, falar com a gente? Sobre as percepções, se vocês já tinham ouvido falar alguma coisa do que foi tratado, se teve algo de muita novidade. A Juliana disse que adorou o bate-papo, João. Que bom. Obrigada, viu, Juliana? Também agradeço, Juliano, o feedback. Estou adorando as palminhas da Regina. Só palmas, palmas e palmas, João. Ó, eu tenho que te falar. Você sabe que a primeira vez que eu escutei soft skills, né? Eu falei, gente, que desgrama é essa, né? E fui pesquisar. E meninos, eu não sei qual a idade de vocês aí que estão participando, vou dizer para vocês. O negócio é a gente cuidar da nossa cabeça e da nossa mente. Porque, de fato, o que faz a gente perder uma vaga de emprego é o nosso equilíbrio emocional, a nossa saúde mental. O que consegue manter também é o nosso equilíbrio, né? Então, eu estava falando com os alunos esses dias a respeito disso. Antigamente, né, era muito importante as pessoas que eram muito inteligentes, né? Então, falava assim, nossa, como ele é inteligente, como ele é inteligente. Isso ganha uma vaga de emprego que demanda inteligência, mas não segura a pessoa nessa vaga. Então, o que o João trouxe aí, João, é assim, é mega importante, né? A gente cuidar desses detalhes, a gente fazer uma terapia, se não tiver acesso, hoje em dia tanta gente oferece, né? Terapia. Então, assim, a gente cuidar, porque a cabeça da gente é nosso maior patrimônio, né? É o nosso maior patrimônio. Então, muito grata, João. Eu vi lá um chamado, falei, quem que vai dar esse workshop? Vou participar, nem foi um tiquinho. Aproveitem, meninos, desse rapaz, ele é muito competente. Obrigado, Rê. Obrigado pelo feedback, Obrigada, pela João. participação, e sempre muito carinhosa da sua parte. A Rê, ela desenvolvia muitas coisas com a gente, né? Ainda continua desenvolvendo, acredito, mas quando eu estava lá eu pude experienciar, que ajudavam muito a equipe do Senac nessa questão de soft skills, sem se chamar disso. É que as terminologias vão mudando, né? Hoje em dia, gerente ou diretor virou CEO, então habilidades comportamentais, né, são soft skills, a gente vai aprimorando os nomes e está tudo bem também, a gente entra na onda, reaprende, né, e vai se recolocando também. Muito bom, João. A Rosana também colocou aqui que gostou muito, chegou um pouquinho atrasada, não tem problema, Rosana, mas acho que deu para acompanhar bastante, né? Disse que você está de parabéns, que você tem muita sabedoria para passar, concordo. Acho que foi bem gostoso esse bate-papo, né, pessoal? E assim, para vocês que são jovens, estão nesse momento de fazer escolhas, como a gente falou, estão pensando aí, né? Vou me inserir no mercado de trabalho, no mundo do trabalho agora? Ou será que eu vou fazer uma faculdade? Vou fazer um curso técnico? Para onde eu vou? Acho que trocando em miúdos, claro que importa muito a escolha que você vai fazer, que seja uma escolha consciente, que reflita muito o que tem a ver com o seu propósito, né? Que você possa pensar muito sobre isso, fazer escolhas que tem muito a ver com você, com a sua personalidade, com o seu propósito, mas que acima disso tudo, né? Já se você vai para uma faculdade, para o mercado de trabalho, mas que você se desenvolva como pessoa, como que você se desenvolva essas habilidades que o João colocou tão bem aqui, porque elas são essenciais para a gente atuar em qualquer lugar do mercado de trabalho, em qualquer lugar do mundo.
essas competências técnicas, a gente aprende, né? A gente estuda um pouco, a gente aprende. Essas outras, que são essas habilidades que são emocionais, que são comportamentais, a gente precisa de muita vivência, a gente precisa de cuidar muito delas, né? Então, que a gente tenha isso em mente, do quanto é importante nos desenvolvermos nessas questões também, que não são só as competências de aprender lá no curso, algumas coisas muito próprias e técnicas, né? Acho que é isso, né, João? Quer dar uma mensagem final aqui para todo mundo? Não fiquem dependentes de likes, né? A vida não é só like, ela não é medida por isso. A gente tem que viver a vida com muita responsabilidade e respeito. Acho que essa seria uma grande frase. E aí, gente, vamos fazer uma hashtag, ninguém cancela ninguém, né? Chega dessa coisa de cancelamento, de ter que lacrar o tempo inteiro. Acho que a gente pode encontrar outros caminhos aí da gente expressar e dar orientação quando a gente percebe que algum colega não está agindo da maneira correta, ao invés de eu cancelar o cara lá, que isso pode gerar uma situação tão difícil, né? E até irreversível às vezes, a gente conversa com a pessoa, diz, olha, isso não é legal, vamos rever a rota. Legal, Celi. Ana Celi, qual é que é? Viver em coletividade, em colaboração é muito mais interessante, né? Com certeza. Obrigado, gente. Beijo. João, muito obrigada. Obrigada por estar aqui conosco, por conduzir esse bate-papo de uma maneira tão gostosa. Pessoal, a quem participou, muito obrigada pela presença. Gostaria de pedir só a gentileza de vocês, que é muito bom saber de onde vocês são. Quem não falou ainda, coloca aqui no chat de onde vocês são, qual escola, para que a gente possa estar sempre conectados aí com vocês de uma maneira mais próxima. Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, a gente tem sempre a divulgação de eventos, bate-papos e muito conteúdo bacana também, tá? Que é entregue ali nas redes sociais para vocês poderem acompanhar. Obrigada, pessoal, um grande abraço, boa tarde a todos, a todas e até o próximo. Fiquem ligadinhos que em novembro tem mais um bate-papo da série Mundo do Trabalho. Beijo, gente. Tchau. Regina. Obrigada pela Saudade, presença. Obrigada pela presença, Regina. Obrigada a vocês. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.